Aliás, Thiago, vamos lá, porque vamos conversar com Aníbal Massaíni Neto, diretor do filme Pelé Eterno. Massaíni, seja bem-vindo, como está você? Aliás, é um dia triste, sim, lamentavelmente, mas como a película do cinema não deixa dúvidas, ela registra justamente o legado de o maior de todos os tempos. Bem-vindo, Massaíni. Muito obrigado. É um momento de muita tristeza, não só para mim, para todos, não só os brasileiros também, mas, enfim, por mais que a gente fique preparado durante um momento diante de uma gravidade, de uma situação que ele viveu, mas quando chega o momento é difícil falar. Eu confesso que estou muito emocionado, mas à disposição de vocês. Massaíni, quando você foi fazer a pesquisa, obviamente, do filme, e isso inclui uma pesquisa sempre muito cuidadosa, e para retratar um sujeito com a competência do Pelé, com o tamanho do Pelé, com tanta coisa para ser contada, como é que foi justamente para separar um trecho? O que você julgou mais importante naquele momento? Ou seja, o tamanho, a história do corte, né? Porque é difícil, a história do Pelé é gigantesca. Bem, foi uma tarefa árdua de exatamente 5 anos de realização. Isso precedido por uma intenção inicial anterior de realizar esse mesmo filme quando ele ganhou o título de o atleta do século, que há pouco vocês mencionavam. Mas naquela época nós, infelizmente, chegamos à conclusão de que nós não dispunhamos de muitos materiais diferentes para fazer um filme com uma ambição maior, como tínhamos. Aí, já na virada do século, em 1999 para 2000, a gente retomou o projeto. E, nesse momento, já a tecnologia nos favorecia um pouco mais, fazendo com que a gente pudesse trazer imagens de outros suportes, como, por exemplo, de videotapes, etc., e promover um restauro nessas imagens mais antigas que as qualificassem para ser utilizada no projeto que nós tínhamos. Nós trilhamos vários caminhos. No início é sempre uma atração pelos gols, pelas jogadas de grandes efeitos, mas isso o Pelé tem em grande quantidade. E nós, então, fomos trabalhando, ajustando o filme e concluímos esse trabalho em 2004. Com a ajuda dele, com a parceria dele, com a proximidade dele, felizmente, nós já mantínhamos uma relação fraternal de muito tempo e, enfim, utilizamos até muito dos nossos tempos de lazer, de diversão, para estar conversando sobre certas coisas, e assim chegamos ao resultado, que felizmente foi muito satisfatório, não só no Brasil, como em vários outros países, com uma acolhida fantástica. Está conosco, ele lançou livros recentemente aqui, já de algum tempo, na verdade, sobre Copa do Mundo. Vou trazer o Thiago também para essa conversa. Agora, você faz menção, por exemplo, eu nasci e não vi o Pelé jogando, não vi a Copa de 70, eu nasci em 72. Mas toda a minha vida, nesses 50 anos, foi com a referência do Pelé sobre várias coisas. É incrível e, claro, eu fui me informando aos poucos com tudo que alguém registrou, inclusive com o filme que você fez. Mas é incrível como a presença do Pelé, ela é gigantesca sobre a história do Brasil, sobretudo para os brasileiros, mas há pouco o Pipé não falava, inclusive, da influência no mundo inteiro, especialmente no caso da França. O Berrache, fica à vontade, temos aí o Massaíni conosco. Olha, primeiro eu quero cumprimentar o Massaíni e dizer que o documentário dele, que é o Pelé Eterno, é o melhor documentário do Pelé. Lá estão, sem dúvida nenhuma, não só os gols conhecidos, que nós conhecemos e estamos cansados até de ver, mas muitos gols que eram praticamente inéditos, porque o Massaíni foi revirar as cinematecas, foi até a Colômbia para encontrar aquela imagem de quando um juiz expulsou o Pelé, só que a torcida acabou expulsando o juiz para o Pelé voltar em campo, né? Então, o documentário é fantástico e é incrível. E o Massaíni, nesse documentário, ele recria 2 gols antológicos do Pelé. Um marcado em 59 contra o Juventus, o goleiro do Juventus era o Mão de Onça, que o Pelé dá 3, 4 chapéus no adversário. E o histórico gol de placa em 1961, que, aliás, o pai do Mauro
Mauro Betting, que fez a placa do gol. Ele não fez o gol de placa, mas ele fez a placa do gol que está até hoje lá no Maracanã. E você recriou esses 2 gols porque, infelizmente, não existem registros. Você até hoje continua procurando esses registros que são dados como perdidos? Eu espero que um dia eu ainda consiga ver esse gol de placa do Pelé. A gente tem com a transmissão do rádio, mas não temos a imagem, Massaini. Um abraço para você. Muito obrigado. Realmente foram 2 grandes desafios. Com relação ao gol, ao chamado gol da Rua Javari, infelizmente não existem registros dessa partida. Já ouvi muitas histórias de que alguém teria assistido por uma transmissão pela televisão, mas eu acho que isso não corresponde à verdade. E com relação ao gol de placa, é uma história muito curiosa e que tem até um envolvimento da Jovem Pan nisso. Você sabe que nós descobrimos nos arquivos da Jovem Pan os gols dessa partida. E Jovem Pan tem aí em seus arquivos, mas surpreendentemente sumiu o gol de placa. Existem os outros 2 gols da partida, 2 não, 3 na verdade, são mais 2 do Santos e 1 do Fluminense. Mas esse é inacreditável. Como é que ele pode ter sumido de uma película que não tinha emendas? Na verdade, eu acho que isso foi uma cópia de um outro negativo. Mas existem ainda 2 registros, um feito pelo Canal 100, que também não aparece mais em lugar nenhum. Aliás, essas imagens desse jogo estragaram toda, não existe mais esse registro. E ele teria sido registrado também por um telejornal da TV Tupi. Consta até que figurou num documentário sobre a música popular brasileira chamado O Samba que Começou Assim. Pois então seriam 3 fontes que registraram esse gol e que, inexplicavelmente, eles sumiram dessas 3 matrizes. Tá aí. Interessante a história e como recriar. Agora, Massaini, rapidamente, como é que é recriar um lance como esse? Porque, obviamente, eu me lembro de cronistas esportivos dizendo que todo mundo que diz que viu esse gol na Rua Javari não cabia na Rua Javari. Ou seja, tem muita gente que conta porque ouviu falar. Obviamente, não dá para caber todo mundo no campo do Juventus, aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo. É verdade, é verdade. Você já ouviu essa história também? É engraçadíssima, muito, né? Porque muito. Tem que ter 40 mil pessoas ali, não cabe 40 mil, né? Vou cometer uma inconfidência. O ex-governador, querido amigo Mário Covas, insistia em afirmar que tinha visto na televisão também. Eu dizia, mas governador, nós pesquisamos isso tudo, eu acho... Bom, primeiro que temos que salientar que em 1959 não existia ainda o videotape, que surge em 1962, não é? Então, pode ser, mas eu nunca soube que essa partida tivesse sido televisionada. Mas o Mário Covas era santista, viu, Massaini? Aí ele ia contar alguma coisa a mais já, tá vendo? É coisa de torcedor. Massaini... Fazemos longos papos, diga. Já volta você, vamos só... ao gol que nós recriamos, ao gol de placa, eu queria então comentar também que o Altair, ex-lateral esquerdo do Fluminense, sim, que treinava a categoria de base, enfim, do Fluminense, treinou aqueles jogadores de acordo com a gravação radiofônica narrada pelo Pedro Luiz, para que nós filmássemos isso no Maracanã. Mas o futebol é muito difícil de ser filmado, muito, muito, muito. Eu saliento principalmente as jogadas do drible. O que é o drible? É um instinto que um jogador tem que ele pega o outro de surpresa, não é?
Sim. E, naturalmente, quando há necessidade de filmar o drible, o jogador que vai receber o drible já entra com uma posição de ficar mais enrijecido, não esticando a perna, não fazendo o movimento correto, para poder proporcionar ao adversário aplicar aquela jogada. É muito difícil, muito mesmo. Nós filmamos com repetidas vezes, com câmeras posicionadas em vários ângulos, para, na edição, a gente poder minimizar esse efeito. Mas é muito difícil. O boxe, o basquete, outros esportes podem ser com melhor fidelidade reproduzidos.